Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma videoaula. Hoje eu vou falar para vocês a respeito do texto normativo que está na apostila de vocês na página 7. Então, o objetivo da nossa aula hoje é entender o que são os textos normativos e legais, compreender quais os espaços de circulação de textos normativos e legais e identificar as marcas linguísticas dos textos normativos e legais. Por que eu falo textos normativos e legais? É a mesma coisa, viu, gente? Significa a mesma coisa. Então, eu vou entender o que são esses textos, vou compreender em que local eles circulam, onde é que eu encontro esse tipo de texto e as marcas linguísticas. Então, primeiro eu quero trazer para vocês o conceito, né? O que é o conceito do texto normativo? É o que é um texto normativo. Então, é aquele que integra um conjunto de regras e normas. Então, todo o texto normativo ele vai estar composto de regras, de normas a serem seguidas. E essas normas, né, e essas regras, elas se destinam a quem? Elas se destinam a reger o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. Viver em sociedade significa seguir regras, não é verdade? Para que todos possamos viver em sociedade e possamos viver bem, existem algumas regras que precisam ser seguidas. A gente não pode, né, para viver em sociedade, fazer o que se bem entende. Então, existem regras que precisam ser seguidas. Regras para se ter segurança no trânsito, regras de como conseguir uma boa nota, uma promoção no trabalho. Então, formais ou informais, elas decidem como nós devemos nos comportar dentro de uma sociedade. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de textos normativos. Então, eu tenho como exemplo a Constituição da República Federativa do Brasil, é um texto normativo. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um texto normativo. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Código Nacional de Trânsito, é outro exemplo de texto normativo. Eu também tenho as constituições estaduais, contratos, né, contratos de trabalho, de aluguel, prestação de serviço, serviços de telefonia, internet, regimento de um condomínio, regimento escolar, também são tipos de textos que a gente chama de texto normativo. Vocês podem observar que em todos estes textos nós vamos encontrar um conjunto de regras e de normas a serem seguidos. Você sabe por onde circulam esses textos? Então, ele circula praticamente em todas as esferas da vida humana. E nós precisamos desses textos, ou seja, onde houver uma relação entre duas ou mais pessoas, textos assim serão necessários para regulamentar as relações sociais. Então, no trabalho, na escola, em prestações de serviço, num contrato de aluguel, esses textos se fazem necessários. Entre outras coisas, os textos legais, eles dão segurança às relações humanas, pois estabelecem direitos e deveres. Então, é nesse tipo de texto, é no texto normativo, que nós vamos encontrar os nossos direitos, né, e os nossos deveres. Nós vamos encontrar lá como nós devemos, né, nos comportar na vida social, o que precisamos fazer para agir de acordo com a lei, quais são as punições sofridas por quem desobedece às regras e o que fazer para garantir os direitos. Então, todo esse texto, ele está lá dentro do texto normativo. Todas essas informações que eu preciso para que eu possa viver bem em sociedade. A linguagem dos textos normativos e legais, elas devem ser sempre, gente, ser clara, né? Então, tem que ser uma linguagem objetiva e clara, de modo a não causar problema de compreensão para o público, né? A quem ele se destina. Então, quando as pessoas forem fazer a leitura desse texto, né? Então, ela tem que estar com uma linguagem objetiva e clara para que a pessoa possa entender, né, sem nenhum problema. Quem cria as normas que organizam nossa sociedade são os senadores, os deputados federais, deputados estaduais e vereadores.
excepcionalmente o chefe do Poder Executivo, quando se tratar de um decreto regulamentar. Então, essas são as pessoas que podem criar, né, as normas, né, que organizam aí toda a nossa sociedade. Depois, gente, eu cheguei aqui, ó, na apostila de vocês. Então, essa primeira parte foi só uma introdução para vocês saberem do que se trata um texto informativo. Então, são aqueles textos mesmo que são dotados de regras e de normas para nos orientar, para mostrar para nós quais são os nossos direitos e deveres. Aí eu cheguei aqui na apostila, ó, e eu quero que vocês sempre se atentem, façam a leitura certinho em casa. Eu não vou ler o texto com vocês na íntegra, mas quero explicar alguns detalhes, né, que traz aí, ó, nesses retângulos. Então, aqui fala o primeiro retângulo aqui, ó, os textos normativos determinam normas, regras e procedimentos. Isso aqui é tudo que eu já expliquei, que regulam a vida das pessoas e das comunidades. O texto normativo também pode ser chamado de texto legal, já falei também. Legislar significa fazer ou decretar leis. Agora, olha aqui, gente, ó, aqui eu quero que vocês prestem atenção, ó. Toda lei apresenta pelo menos um artigo, o qual é a unidade básica dela. A função de um artigo é dividir ou agrupar assuntos, a fim de facilitar a localização de uma informação em uma lei. Então, presta atenção aqui, ó, vou só começar com vocês. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Então, aqui eu já sei do que essa lei vai tratar. Esse texto, né, normativo, ele vai tratar do Código de Trânsito Brasileiro. Aí começa. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. O que significa isso, gente? Ó, o Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decretou a lei. E eu sanciono. Eu quem? Eu, o Presidente da República, tá? Sanciono a seguinte lei. Então, isso significa que essa lei está passando a valer a partir daquele momento em que o Presidente da República sancionou. Então, a lei passa a vigorar, passa a valer a partir daquele momento. Aí vocês vão observar, ó, vai começar capítulo 1. No capítulo 1 vai tratar das disposições preliminares. E aí vocês vão ver que toda lei apresenta pelo menos um artigo. Aí vem o artigo 1º. Essa daqui vocês vão observar que tem mais, né? Mas artigo 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este código. Aí continua. Como ele vai citar quais são os códigos, ele vai usar o parágrafo. Esse símbolo aqui, ó, é parágrafo. Quando um artigo necessita de informações complementares, precisa de mais, né, informações, como citar uma exceção ou mais desdobramentos, utiliza-se o parágrafo, que é esse símbolozinho aqui, ó. Quando um artigo apresenta apenas um parágrafo, escreve-se parágrafo único. Se tivesse um parágrafo só, estaria escrito aqui, ó, parágrafo único. Mas não é, ó, vai ter mais, ó, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, tá? Então, aqui ele descreveu quais são os 3 parágrafos. Aí, acabou os 3 parágrafos, ele vai para o artigo 2º, tá? Aí, nesse artigo 2º, ele não tinha que pôr mais nenhuma informação complementar. Então, ele não usou o parágrafo, ele já foi para o artigo 3º, tá bom? Então, perceberam, ó, como é que se lê? Isso aqui agora eu quero que vocês prestem atenção nesses detalhes, ó. Artigo, e esse símbolo aqui é o símbolo do parágrafo. Não vou ler o texto na íntegra, viu? Depois vocês leiam, que senão fica muito extenso. Aí aqui fala assim, ó. Se o assunto de uma lei não pode ser explicado em detalhes em um artigo ou em um parágrafo, utiliza-se o inciso.
que pode ser inserido em um parágrafo ou diretamente no artigo. Então, vamos ver o inciso, ó. Ele usou aqui, ó, o artigo 26. Os usuários das vias terrestres devem. Deixa eu voltar aqui. Devem. Ó, quando ele usar em algarismo romano, assim, ó, primeiro, né, ó, dois, ó, 1, 2, 3, é o inciso, tá? Então, parágrafo é assim, ó, esse símbolo aqui. E o inciso, ele faz em forma de algarismo romano. Ele pode ainda, dentro de uma lei, existir uma alínea. A subdivisão dos incisos ou dos parágrafos também é chamado de alínea. Onde é que eu vou encontrar a linha? A linha, ele vai usar assim, ó, A, B, com letra, tá? C, D. Então, ele usou aqui, tá vendo, ó, 1, 2, 3, 4, a linha, né? Dentro do inciso 7, ok? Então, isso aqui é a linha, ó. Só para vocês perceberem a diferença de um e de outro. Então, vamos voltar? Ó, artigo 1º, parágrafo 1º, inciso em algarismo romano, inciso 1º, e aqui é a linha, tá? Ó, a linha, é assim que a gente se lê, só para vocês conseguirem saber a diferença de um e do outro. Bom, pessoal, depois que vocês lerem o texto aí na casa de vocês, que eu não vou fazer a leitura, que a leitura vai falar do Código Brasileiro de Trânsito, vocês vão responder os exercícios 7, que é só de assinalar, o 8, que eu já expliquei para vocês lá, que é sobre a frase lá do início da lei, depois o 9, o exercício 10, ele pede para vocês retirar dessa lei aí um capítulo, qualquer um, vocês vão escolher, já ensinei vocês a identificar o capítulo. Um artigo, um parágrafo, um inciso e uma linha, que é o exercício 10. Vocês podem escolher qualquer um, qualquer capítulo, qualquer artigo, qualquer parágrafo, qualquer inciso ou qualquer linha. Isso é para saber se vocês conseguiram identificar o que é cada um, tá? Aí o 11, o 12, 13, o 13 são respostas pessoais, é o que você observa, né? O que você pensa a respeito do Código ali Nacional acho que é o Código Brasileiro de Trânsito, né? Isso. Então, a 13 é uma resposta pessoal e a 14 também é para assinalar. E a 15. Então, tá lá nas páginas 9, 10, 11 e 12 da apostila. E depois eu vou deixar uma atividade complementar lá no link da escola. E essa atividade complementar também vai estar se tratando de texto normativo, ok? Qualquer dúvida vocês podem me chamar, eu estou à disposição para ir ajudando vocês, ok? Até a próxima!